Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Família. Que delícia encontrar vocês de novo. Hoje o programa vai ser pra lá de especial. Eu tenho a convidada, a doutora Luciana Arcas. Também vou ter como convidada no terceiro bloco, duas convidadas na verdade, Patrícia Lanfranchi e a Camila Andraus. Elas entendem tudo de moda, de bijuteria, de acessórios. Vai ser uma delícia o nosso bate-papo. Luciana Arcas, eu não vou chamar você de doutora também, porque você é minha amiga, querida, a gente também convive. Eu falo isso em todos os programas, que eu convido os amigos, as pessoas que eu tenho afinidade, pessoas que têm uma vida coerente, e você veio no meu coração para convidar. Que honra te receber aqui, Lu. E eu aceitei a vir por causa disso, né? Porque eu falei assim, eu vou estar com a minha irmã, eu vou estar com a minha amiga, vou estar confortável, né? Isso, é como então, se você estivesse na minha casa, de verdade. Isso, é. E aí eu aceitei a vir por causa disso. Ai, que delícia, Lu. Quando a gente estava conversando um pouquinho sobre o que a gente ia falar, são tantos assuntos, a gente quer falar tanto de Deus e de Cristo para as pessoas, que a gente fica assim, qual assunto que será que é mais legal? Mas quando eu olho para você, você me inspira no que diz respeito à intercessão, o que diz respeito à oração. Você é uma mulher que, quando eu olho para você, eu falo assim, essa eu posso contar. Lu, me ajuda na oração com isso. Lu, você me ajuda a guerrear nisso. Então, o assunto que a gente escolheu foi sobre oração. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Lu. Eu aprendi, depois de um tempo com Deus, que a gente não precisa, para conversar com Ele, a gente conversa como se a gente estivesse conversando, como não, né? Deus é o nosso Pai. Que a gente converse com Ele como a gente estivesse conversando com o nosso Pai mesmo. De forma livre, à vontade, sem nenhum ritual, sem nenhum tipo de palavras, né? Tipo, ilustríssimo. Não, como que a gente chega para falar com o Pai da gente? A gente fala com naturalidade. E quando eu aprendi isso, foi uma chave que virou na minha vida, Lu. Porque daí eu converso com Ele em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu posso estar no supermercado, às vezes eu estou indecisa, o que eu faço? Eu falo, Deus, me ajuda, eu faço isso, eu faço aquilo. E mudou a minha vida. Vamos falar para as pessoas sobre isso, a importância da oração, Lu. E orar vem de oração, orar com coração, com verdade, sem aquelas orações prontas, sabe? Do todo dia, no automático. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, e é interessante você falar até, né? Que me inspira a olhar e me inspira a orar, porque a oração não é um tema que parece atraente, não é verdade? Sim. Quem fala, não, olha, eu amo orar, é difícil você achar pessoas, mas eu duvido alguém que nunca tenha orado, né? É muito difícil você encontrar alguém que nunca tenha pedido nada, que nunca tenha feito uma oração, é muito difícil, né? Mas por que eu acho que as pessoas perdem o interesse de orar? Porque muitas vezes parece que elas estão perdendo tempo. Na verdade, elas associam a oração a uma perda de tempo ou um compromisso que elas têm que ter ou uma obrigação. E isso não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver. Como você falou, a oração em si, ela nasce do relacionamento de filho com o pai. Então a oração não é para todo mundo, é para todo mundo, mas é para quem entende que é filho, que é cuidado, que é amado e que Deus existe, que Ele é Pai. E a oração em si, ela só acontece através de Jesus Cristo, né? Sim. Do Cristo que habita em nós, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a oração, ela nasce por aí, de um relacionamento de amor entre um pai, entre um filho, de confiança, né? Quem que quer perder tempo conversando com um pai que não fala? Se você não acredita que Deus vai falar com você, que Ele vai te dar direção, se você não acredita que Deus possa... que Ele é Pai, que te ama, por que você vai gastar tempo, né? Então, e quantas pessoas, Lu, eu já escutei de pessoas próximas dizerem assim, você acha que Deus vai me ouvir? Tem tanta gente passando fome, tem tanta criança passando tanta necessidade, você acha que a minha oração Ele vai ouvir? Isso é tão pertinente, porque assim, Deus, antes mesmo da gente abrir a boca para falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele vê o nosso coração, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, você conversar com Ele está te ouvindo todo o tempo. E essa conexão, esse papo gostoso com Deus é todo o tempo. Tem um versículo que fala isso, não é? Orar sem cessar, que é converse com Deus todo o tempo. Eu, para mim, interpreto assim. E quantos momentos, eu não vou dizer nem os momentos difíceis que a gente está lá, Deus, por favor, faça isso, me ajuda. Mas todo o tempo eu estou conversando com Ele. E é uma delícia, porque eu sinto Ele cada vez mais próximo de mim.
Isso. Fala sobre isso um pouquinho, Deixa eu explicar algo só um pouquinho, talvez, profundo, assim, né? Para quem não é filho de Deus, assim, que não entregou sua vida para Jesus, talvez fique difícil de entender um pouquinho. Mas, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O homem estava desconectado de Deus e ele passa novamente a se conectar a Deus e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Esse Espírito Santo que habita em nós é o próprio Cristo habitando em nós, certo? Agora vamos entender que natureza que a gente passa, porque a gente passa de uma natureza humana para uma natureza que agora o Cristo vivo passa a habitar em mim. E onde que ele está? Onde que Cristo está? O que que ele faz o tempo todo, né? A Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, assentado e intercede por nós em todo o tempo. Então, Manu, eu vou contar para você. Você ora em todo o tempo porque o teu espírito, que é misturado com o de Cristo, ele ora o tempo todo. Sabe quando você está dormindo? Você está orando. Olha que paradigma para... Sim. Né? Nós oramos o tempo todo, já oramos sem cessar. Não é uma vida monótona de que eu tenho que parar e sim, parar é bom, meditar é bom, ficar... Eu não sei se eu já falei isso para você, eu pego minha xicrinha de café com leite, vou tomar um café com Jesus e eu sento lá. E às vezes vai a madrugada, é uma delícia, mas parece... Até loucura, mas ele fala. Ele é pai, ele dá direção e não só isso, né? Eu costumo dizer que a oração, ela não é do homem para o homem, ela é de Deus para Deus. Então, eu sempre pergunto qual é a sua intenção. E aí você pode, é uma delícia fazer a vontade de Deus, estabelecendo isso na vida dos outros, né? Orando pelos outros. Isso. É muito legal. E a oração tem algo assim que eu também, foi uma chave na minha vida. Que quando você vai orar para Deus, você não precisa falar com Ele assim, olha, eu tô com esse problema, sabe? Deus, você tá vendo que, olha, eu tô doente, você tá vendo que tá... Não, você não tem que falar o problema, Ele conhece o problema. Você tem que falar a solução, você tem que profetizar sobre aquilo. Se você acredita nele, se você sabe que Ele é o Todo-Poderoso na sua vida, que Ele te criou, você não precisa ficar falando problema. Se você declarar sua fé na oração, Ele vai te abençoar se estiver dentro do propósito dele. Pior que você não sabe, nós vamos ter que dar um breve intervalo. Esse papo está uma delícia e nós voltamos no segundo bloco para falar mais de Deus, de fé, de oração. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família. Agora é a hora que eu adoro agradecer os meus parceiros, o meu cabelo, a maquiagem, quem fez foi o Mate e a Joyce lá do seu clube. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Essa roupa chiquérrima é a cara da dona da loja, da Style for You. Obrigada, Carla. Tô me achando hoje com essa roupa, tô lindona. E esse sapato é da Santa Lola. Eu amo brilho, eu estou encantada com esse sapato, de tão bonito que ele é, e fez maior sucesso aqui nos bastidores. E a bijuteria, os acessórios é da chiquérrima Camila Andraus, que vai estar aqui com a gente no terceiro bloco, dando várias dicas de moda, de acessórios. Lu, eu adoro me vestir bonita, eu adoro, eu tenho que até tomar cuidado para não exagerar, de tanto que eu gosto. Você gosta também, né? Que mulher que não curte, né? Tá bonita, cheirosa. Quem não curte. Vamos voltar ao nosso papo delicioso sobre oração. Na minha casa, a gente ora com muita naturalidade. Ela não é automática. Eu não tenho que falar assim, agora é hora de eu fazer uma oração em família. Agora a gente está comendo, vamos? Não. É algo muito natural. Antes de eu vir para cá, eu fui fazer a Lara dormir e o Daniel foi fazer o Davi dormir. E daí eu falei, filho, você não pode orar para a mamãe? Porque eu vou fazer o programa hoje. Daí ele colocou as mãozinhas sobre mim e falou, em nome de Jesus, mãe, que você não esqueça nada no programa, que Deus te abençoe. Então, assim, o mais legal de ver isso é que ele faz uma oração que vem do coração. A gente não precisa fazer aquela oração assim, nossa, eu tenho que orar 10 minutos, porque assim Deus vai me ouvir. Aí eu tenho que falar com Deus desse jeito, repetidamente, porque é assim que é uma oração.
O gostoso de você orar em família, dos seus filhos verem a gente orar, ver a gente orar, é porque a gente faz de todo o coração, não tem momento. Tem hora que eu falo, vamos orar, gente, estou sentindo aqui um ambiente que nós estamos precisando orar. E daí a gente para e a gente ora. E você vive isso na sua casa, porque eu sei, você já me contou várias vezes. É no carro, conta aí pra gente, Lu. Não, é natural, na verdade, né? Passa a ser natural. E as crianças crescem nesse ambiente, não só de ver a gente orando, mas de ver as orações respondidas. Isso que é o mais legal, né? Eles veem o que Deus faz, né? E eles veem que a gente é humano e que a gente depende de Deus. Olha que lindo. Sim, você que pedindo, lindo, né, para Ele orar por você. Por quê? Porque você é humano, a gente tem medo, a gente muitas vezes passa por situações como eles passam e a gente Sim. supera como? Como eu ouvi você falando, na força do braço? Não é. Como que a gente supera essas coisas? Através do Espírito Santo, Sim. através de Deus, né? E isso é real, não é algo que... Então eles crescem, para a gente que é cristão, é mais fácil, eles crescem nesse ambiente de ver as coisas acontecendo, de ver Deus agindo com naturalidade. Não é algo, agora nós vamos entrar na presença do Senhor, porque Ele habita em nós, né? Esses dias eu tive uma experiência de ficar quietinha na minha cama e eu comecei a orar. Aí quando eu olhei para a Mari, ela estava quietinha, eu falei, eu tenho certeza que ela está fazendo a mesma coisa. Sim. Eu falei, o que você está fazendo? Ela tem 10 anos, né? Ela falou assim, estou orando. E qual é a oração que você está fazendo? E ela falou assim, eu estou orando para Jesus guardar a minha mente. Olha que situação. E não é na mente que as batalhas acontecem, não é principalmente na mente. Então você vê que vai crescendo naturalmente nesse ambiente e entendendo que é através de Cristo, que é através de Jesus, né? Que não são palavras lançadas simplesmente, mas é algo natural. E eu gosto muito de uma frase de uma pessoa que talvez você conheça, que chama o L. Serra. Se eu conheço, eu amo. Vamos dar um beijo para ele. Fê, um beijo, nós te amamos. E sentado num cafezinho, ele falou assim que Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema com o erro. Ele já perdoou tudo, já fez tudo. As pessoas ficam tão ligadas, porque eu vou pecar, porque é pecado, porque não pode isso, não pode aquilo. Deus não tem problema com nada disso. Deus tem problema com pessoas hipócritas. Ele falou essa frase, eu achei o máximo. Porque o que é a oração se não é a transparência diante de Deus, de você expor o seu coração até para ser confrontado? O que é a oração no ambiente familiar se não essa sinceridade? Né? Nós somos humanos. Então, a oração no ambiente familiar, a sinceridade de um pai que ama a sua família, que quer fazer o melhor, Senhor, nos ajude nisso, nos ajude no trabalho, ou, né? Sim. Enviando os filhos. E eu tenho muito isso na minha casa. A gente ora sempre, é algo muito natural, não é no automático. As crianças fazem isso também muito natural. E essa semana nós vivemos um milagre. E eu decretava esse milagre antes de acontecer. Eu estava indo para a escola e eu falava assim, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está fazendo um milagre sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E eu cheguei a escrever, eu tenho um muralzinho lá em casa, que também não é nada de ritual, não é nada. E eu peguei uma caneta bem colorida e eu fui escrevendo e declarando os milagres que Deus ia fazer. Quando eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, ele se manifesta, é como se ele desse um pequeno cheirinho do que vai acontecer. E ontem nós vivemos esse milagre. Aquilo que eu declarei, que eu falei para Deus, que eu tinha certeza que ele ia colocar a mão e ia resolver, ele resolveu, Lu. E eu compartilhei isso com os meus filhos. Eu falei, Davi, lembra que a gente estava orando nesse sentido, que ele mesmo, porque via a gente orando... Deus fez, ele sério, Davi, nós estamos vivendo um milagre. É mesmo, mãe, nós estamos vivendo um milagre. Ele tem 5 anos, ele não vai entender a dimensão de tudo, mas ele está vendo-lo com os olhos dele. Então nós temos que inspirar os nossos filhos a acreditar em Deus, a ter fé e a fazer essa oração. Uma coisa que eu acho super legal a gente falar, por que a gente fala em nome de Jesus? Por que nós sempre declaramos em nome de Jesus? Explica, Lu, isso, em relação à oração. Jesus fala, né, na Bíblia, fala assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser através de tudo que Ele fez,
né, de todo o sacrifício dele, porque, como eu falei, o homem estava separado de Deus. Sim. Então, tudo é através dele, né? E tudo é para ele. Mas qual foi a sua pergunta? Eu falei em relação assim, por que a gente sempre ora, né? Em nome de Jesus, porque tem muita gente que não entende isso, né? E eu sempre falo pro meu filho assim, era essa parte que eu gostaria que você falasse. Tipo assim, Deus entregou o seu filho, né, para nós, para que levasse toda a maldade, o pecado, as angústias. E nesse momento, o sangue foi derramado na cruz. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, isso nos dá autoridade, porque ele foi lá e pegou a chave da mão do inimigo. E nós temos a autoridade de declarar cura, nós temos a autoridade de orar sobre aquilo que é impossível. Então, foi nesse sentido. Entendi. A única coisa é porque, às vezes, a gente acostuma falar em nome de Jesus e esquece o que é na verdade, né? Isso, é isso que eu queria que você explicasse. Muitas orações que a gente faz e naturalmente fazendo, você não fica, às vezes não termina assim, em nome de Jesus, amém. É legal terminar? É legal e é real e é por ele. Mas o mais importante do que falar em nome de Jesus, amém, é você entender o que eu estava falando. Sim. É entender que nós só podemos chegar a Deus por causa de Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E é em nome dele que nós fazemos todas as coisas. É por isso que eu tenho o Espírito Santo, é por isso que eu tenho uma força sobrenatural, é por isso que nós superamos todas as coisas, é por isso que nós vemos o milagre acontecendo nas nossas vidas, como você viu na sua casa nessa semana, né? Então é em nome de Jesus, é por meio dele. E mais importante do que simplesmente ensinar as crianças a falar em nome de Jesus é você viver isso, né? É viver essa realidade de Cristo. Eu sempre falo para o meu filho isso, filho, a gente fala em nome de Jesus por conta que é ele que é o caminho, é através dele, ele é a nossa inspiração, ele é a nossa referência. Lu, que delícia de papo, que delícia estar com você aqui. Você vai voltar inúmeras vezes. Eu falo isso para todo mundo, mas não é para todo mundo não, porque vocês são tão especiais, por isso que eu falo que vocês vão voltar sempre. Muito obrigada, sua vida também. Você é dentista, deixa o seu contato da Dori para quem quiser visitar você lá, uma dentista tão competente, uma pastora tão inspiradora. Muito obrigada. Você quer deixar algum recado, alguma coisa? Fica à vontade, Lu. Não, só queria agradecer o convite, queria agradecer mesmo, é uma delícia falar de todas as coisas, porque nós não separamos uma da outra, né? Sou dentista, faço mestrado, busco ser, né, atenciosa com as pessoas, sendo pastora, líder da intercessão, mas é uma delícia porque a gente não separa nenhuma delas, né? Então, tudo a gente procura fazer com excelência, por causa do Espírito Santo, né? Sim. E por causa dele nós podemos acessar todas essas coisas e fazer. Então, é isso. Bom, a Dori tem site, né? Sim. A Igreja O Sonho de Deus tem site. Sim. Quem quiser entrar em contato com você para conversar. Ou com a pastora, ou com a dentista, ou com... Isso, ai, que delícia. De qualquer forma, mas muito obrigada, viu, Manu? Eu que agradeço, eu agradeço muito. Nós vamos parar por aqui e no terceiro bloco eu tenho duas convidadas para lá de especiais, Patrícia Lanfranchi e Camila Andraus. As duas vão falar sobre acessórios, moda, vai ser uma delícia. Até daqui a pouco. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Espaço Família e eu estou com duas queridas, duas beldades, Patrícia Lanfranchi e Camila Andraus. Obrigada pela presença. A Patrícia Lanfranchi, ela é consultora em moda, ela me ajuda a escolher as cores. Se não fosse você, Paty, eu não sei o que seria. Que delícia poder aprender com você cada vez que eu vou escolher o look. Eu mando uma mensagem para ela e falo, Paty, me ajuda, você acha que combina, você acha que é legal? E ela sempre acerta e eu estou amando. Camila, que honra receber você aqui. Eu adoro tanto os seus acessórios, sou sua fã, já te sigo há um tempão. Que privilégio. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Obrigada, gente. Imagina, que delícia. E voltar sempre, viu, gente? Porque o que a gente vai aprender hoje, vocês vão ver. Olha, nós vamos falar de cores, combinação de cores. Como que a gente pode, dentro daquele guarda-roupa que às vezes a gente abre e escolhe a mesma calça, a mesma blusa, um neutro para combinar com uma blusa mais colorida, uma estampa, como que a gente pode fazer essa combinação, associando também os acessórios, de forma que a gente possa aproveitar mais as roupas e ser mais ousada? Eu vou perguntar para a Patrícia e a gente vai falando junto, tá bom, Camila? Então vamos lá.
fala pra mim, o que a gente pode fazer? Abre o guarda-roupa, olha as roupas e fala, deixa eu mudar um pouquinho. Dá uma dica aí que você acha que pode nos ajudar referente às cores. Legal. A gente até abriu, né, nos nossos Instagrams, nas nossas redes sociais, para as pessoas que tivessem perguntas, dúvidas em relação a cores, né, para mandar pra gente e a gente responder aqui no seu programa. Que legal. Então, assim, a maior dúvida das pessoas, das minhas clientes de consultoria, de coloração, até das clientes da Camila, são em relação a como combinar, como ter essa harmonia. A gente até pode citar os nossos looks aqui. Nós somos arrasando, né, gente? A Manu tá de laranja e azul, que é uma combinação complementar. Eu até trouxe o círculo cromático. Ele deve estar passando enquanto a gente está conversando. Então, o círculo cromático, que são cores complementares, elas são opostas no círculo cromático. A Camila já tá de vermelho e rosa, que são cores análogas, elas estão próximas, são cores vizinhas do círculo cromático. E eu, roxo e também mostarda, são complementares. Então, assim, uma dica para quem quiser usar é baixar ou procurar no Google o círculo cromático. O círculo cromático nos ajuda muito a poder sair do óbvio e não combinar cor com neutro, cor com preto, cor com branco, cor com bege. O neutro seria tipo o preto, a calça clarinha, o begezinho. Sim. Né? E às vezes a gente fica usando tendo um monte de calça dessa para poder revezar. E quando a gente usa esse círculo cromático, a gente entende mais das cores, a gente pode aproveitar mais o nosso guarda-roupa. É isso, Paty? Exatamente. O nosso armário rende muito mais. Sim. As combinações, os looks, eles rendem, porque você sempre combinar uma blusa laranja com jeans e você combinar ela com azul, combinar ela com vermelho, você vai multiplicar o seu guarda-roupa, né? E eu sou apaixonada por bijuteria, acessórios. Nossa, muito. Já até vendi uma época da minha vida, de tanto que eu gosto. E muitas vezes eu vou e escolho primeiro a bijuteria. E quantas vezes, assim, eu tô com um brinco novo, eu ganhei um brinco seu que eu fiz propaganda e não tiro ele do meu ouvido, de tanto que eu uso, tanto o bracelete quanto o brinco. E eu sempre falo assim, hoje eu tô a fim de usar. E é inspiração, por causa das cores, não é, Camila? Eu vejo o seu look, quando você coloca alguma coisa, eu falo, uau, que ideia que ela tá dando. Eu jamais conseguiria, assim, ter a ideia de usar uma cor num look e você faz isso tão bem. É o jeito que você se veste mesmo. Eu acho que assim, tanto na moda quanto lá no ateliê, eu percebo que a dúvida maior é essa. Como combinar a cor, como combinar o acessório, a roupa, como compor esse look todo. E eu sempre falo para as minhas clientes que assim, você não deve muito fugir da sua personalidade. Eu acho que tanto a roupa quanto o acessório tem que parecer você, né? Então, eu sempre dou essa dica, assim, se às vezes a pessoa tem um pouco de medo de usar cor, aí até estava conversando com a Paty, começa com uma roupa mais neutra e coloca um acessório mais ousado, uma coisa que você consiga, né, carregar, as pessoas consigam, né, elas costumam falar assim. Então, eu acho que é legal ir aos poucos. Sim, sabe? E dá um brilho diferente. E quando a gente coloca, a pessoa até fala, nossa, você tá diferente, como você tá bonita. Eu sou apaixonada por acessório desde criança e eu sempre fui como você. Então, eu sempre escolhia o acessório primeiro para depois compor a roupa. E as pessoas me perguntam, você mistura tudo tão bem, como você faz? Eu falo, eu não tenho medo de errar, eu não tenho, né, eu fiz a consultoria com a Paty, isso dá uma segurança muito grande pra gente, né, combinar as cores de uma forma mais harmoniosa, né? Mas eu sempre gostei de cor, eu sempre fui uma pessoa muito colorida. Então, eu acho que é muito natural. E tem uma coisa que eu gosto muito, que muitas vezes eu tô em dúvida, eu vou lá, entro lá no seu Instagram e falo assim, deixa eu ver se essa cor, porque você sempre tá colorida. E a cor, né, Paty? A gente gosta tanto de cor. A cor, parece que, às vezes você não tá nem no astral tão bom, mas você põe uma cor, parece que você já tem outra vida. E eu falo assim, deixa eu ir lá olhar a Camila pra ver se eu realmente que eu vou pôr aqui, se ela já pôs, porque daí eu sei que eu tô acertando. Sim. E é isso. A gente tem que ousar, a gente tem que parar, não é? Fale um pouco disso, parar de ter medo de errar. O que tem a gente pôr eu falo cores? Que a natureza tem tantas cores, por que a gente tem que usar só preto, branco e cinza? A maioria é preto, branco e cinza. Eu já até fiz um post assim, falei, gente, o mundo é muito colorido para você
usar só preto, branco e cinza, né? Eu acho que mostra muito de quem a gente é, a personalidade da gente, né? As cores mostram muito. Ai, é uma delícia, Eu não é? adoro. Eu tenho olhado o meu guarda-roupa diferente depois que a Paty entrou na minha vida. Até eu que tenho facilidade em misturar cor, eu tenho antes da Paty e depois da Paty. Eu também me enquadro. Porque é uma delícia olhar para roupa diferente, não é, Paty? Parece sim. que abre uma outra janela na nossa mente, assim. E você vê quando você vai na casa das suas clientes, das suas amigas, o quanto que isso gera nova vida para elas, não é? Com certeza. As cores, a cor é vida, né? Cor é luz, cor é alegria. E quando você usa uma cor, não é só você que fica bem, a pessoa que te vê também, você transmite aquilo, né? Quando você está colorida. Então eu acho que isso faz toda a diferença para nós e para o outro. E pro outro. E roupa e acessório, gente, tem tudo a ver. Que delícia a gente poder pôr colar. Lógico, você tá com um colar muito grande, você não vai pôr um brincão também. Sim. Né? Se a proposta for uma coisa mais... Né? Tem que ter uma noção, tem? Eu recebo, aliás, foi até uma das perguntas do Instagram, as pessoas têm muita dificuldade, se eu coloco um colar grande, eu vou colocar um brinco grande. Eu tenho cliente que consegue misturar brinco, colar, anel, pulseira de uma forma muito harmoniosa. Eu acho que é muito do estilo. Embora faça, se eu coloco um brinco, eu não ponho colar. Se eu ponho um colar, eu ponho um brinco muito pequeno. Eu acho que é muito pessoal, sabe? Mas no geral, é isso. Se eu coloco um brincão, eu vou colocar um bracelete que está mais distante, né? Como a Paty tá, né? A Paty tá, olha que linda. O bracelete e o brinco, tudo Camila Sim, Andraus, tudo né? Camila Que Andraus, delícia, sempre. gente. E que gostoso a gente poder falar de moda, poder dar essas dicas, porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu goste muito, eu tenho as minhas limitações e agora que estou abrindo a minha mente. Mas que prazer receber vocês aqui, a gente poder falar de moda, falar de acessórios. Vocês vão voltar outras vezes, com certeza. A gente tem um tempo super curtinho, tenho tanta coisa pra gente falar, mas sigam as meninas nas redes sociais, elas também respondem no direct, também ali, não sei se tem telefone ou e-mail, mas vocês podem entrar em contato e falar diretamente com elas. Quero presentear vocês duas com um mimo delicioso da Anabela Confeitaria, um cupcake gostoso, recheado de doce de leite. Eu já comi o meu lá em casa. Hoje toda a minha família, nós comemos de sobremesa e é uma delícia. Obrigada. Meninas, Deus te abençoe vocês cada vez mais. Vocês são queridas. Considero vocês minhas amigas. Muito obrigada por vocês terem vindo, viu? Obrigada, Manu. Gente, nós encerramos mais um programa Espaço Família. Que delícia poder conversar tantas coisas, receber tantas pessoas queridas. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós estamos de volta. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau.